Graças te damos pela vida do pastor Pérez, em nome de Jesus. Pode ser, meus irmãos? Vamos sentar em nome de Jesus, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos já ver nossas Bíblias, livro de Mateus capítulo 6, vamos ler novamente esse versículo 33. Mateus capítulo 6, que é o tema da nossa campanha, verso 33. Amém, irmãos? Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, nós já sabemos, né? Essas semanas, esse mês, nós estamos falando sobre nós mantermos o foco no reino de Deus. Amém? E eu disse que essa palavra ela vem trazer para nós. É sobre isso que ela fala. É sobre nós focarmos, né, em Deus, no seu reino, nas coisas concernentes ao teu reino, e não nas nossas preocupações, e não nas nossas necessidades, porque o Senhor, Ele conhece todas elas. Quando nós focamos no reino, quando nós focamos nas coisas espirituais, quando nós focamos em quem nós somos em Deus, no porquê o Senhor nos chamou e para que o Senhor nos chamou, e quando nós nos preparamos para viver os propósitos de Deus, quando nós nos preparamos, e nos disponibilizamos para viver para aquilo que Deus nos chamou, o Senhor, irmãos, Ele se responsabiliza pelas nossas necessidades. O Senhor, Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece aquilo que nós estamos precisando. Então, o que a palavra está falando é que eu não preciso colocar o meu foco nisso. Eu não preciso colocar a minha preocupação. Eu não preciso perder o meu sono por conta disso. Eu não preciso perder o meu apetite. Eu não preciso perder a minha saúde focado em coisas terrenas, em coisas perecíveis, em coisas que vão terminar, irmãos. Mas eu preciso colocar o meu foco nas coisas espirituais. Eu preciso colocar o meu foco nas coisas do reino. Porque eu tenho falado aqui ultimamente, todos nós que estamos aqui, você que está aqui hoje, seja criança, seja mais velho, você tem um propósito de Deus para a tua vida. Deus te chamou para algo. Irmãos, nós não estamos nesse mundo por acaso. Nós não estamos nesse mundo a passeio, mas muitas das vezes nós não conhecemos o propósito de Deus. E aí a gente acha que Deus só chamou o pastor Roseli, Deus só chamou o pastor Peterson, e o que eu tenho que fazer é só vir aqui e ficar sentadinho aqui. Não, o Senhor nos chamou para algo, e às vezes nós não conhecemos e não entendemos isso, porque nós estamos focados em coisas materiais. Nós estamos focados no nosso dia a dia, nós estamos focados na nossa casa, na nossa comida, na nossa saúde. Não que nós não temos que nos preocupar com isso, irmãos, mas o nosso foco principal precisa ser o reino de Deus. Quantas pessoas não estão aqui hoje, não porque não tiveram tempo, não porque estão doentes, não porque não puderam estar aqui, mas porque elas escolheram colocar o foco delas hoje em outras coisas. Porque elas julgaram que, não, minha semana é corrida, então na terça eu não vou no culto, porque eu vou cuidar da minha vida, porque eu vou fazer outras coisas. E eu não estou falando que isso é pecado, que isso está errado, mas isso precisa ser avaliado, irmãos. Tudo que nós fazemos para o reino de Deus, tudo que nós fazemos para as nossas vidas, no nosso dia a dia, precisa ser avaliado segundo a ótica do reino, segundo a visão espiritual, que se você pedir, Deus vai te dar. Então muitas das vezes nós estamos cansados, nós estamos fatigados, nós estamos desesperados até por coisas, irmãos, que Deus sabe que você precisa. Por coisas que Deus sabe que é a sua necessidade, mas às vezes o nosso foco está tão naquilo ali, que Deus é como se Deus falasse assim, não, então se você pode fazer, então vai lá e faz. Só que a gente não consegue fazer isso. Tem coisas que são tão simples, e a gente está sofrendo
Porque a gente está dando foco nas coisas erradas. Se a gente estivesse focando no reino, se eu estivesse focando em quem eu sou em Jesus e naquilo que Deus me chamou para fazer e ser nessa terra, aquilo que é supérfluo, aquilo que é fácil de fazer, que muitas das vezes eu não consigo, porque eu coloco muito coração naquilo ali, Deus vai fazer na maior facilidade, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Porque é Ele quem sabe fazer milagre. Porque é Ele quem sabe operar o sobrenatural. E muitas das vezes as coisas, por mais simples que elas pareçam ser, a gente passa a nossa vida inteira correndo atrás daquilo ali e não alcança. Então, o nosso foco precisa estar no reino. Amém? Se a gente for dizer lá o que é foco no dicionário, ponto mais importante ou principal. Então Jesus está falando, olha, o ponto principal da tua vida não é o teu emprego, não é as coisas, não são as coisas materiais, não é a casa que você quer comprar, não é o carro que você quer ter, não é nem a sua família, irmãos. Olha que loucura! O ponto principal da minha vida é o reino de Deus. E através do reino de Deus e do meu entendimento e da minha visão do reino de Deus, todas as coisas o Senhor vai colocar no lugar. O Senhor vai me ajudar a ser um bom pai, administrar minha casa e minha família. O Senhor vai me direcionar para o emprego que Ele quer que eu esteja ali naquele lugar. O Senhor vai direcionar os meus estudos. O Senhor vai direcionar as minhas finanças. Tudo isso, irmãos, é importante. Eu não estou falando que não é importante. Tudo isso é importante, nós estamos no mundo, nós vivemos, nós temos que pagar conta, nós precisamos cuidar da nossa saúde, mas tem algo mais importante do que tudo isso, que é o reino de Deus, que é as coisas, que agradam ao Senhor. Então o nosso foco, o ponto mais importante, o ponto principal das nossas vidas, irmãos, precisa ser o reino. Precisa ser a vontade de Deus, precisa ser conhecer e entender para que o Senhor nos chamou, qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Também no dicionário você vai encontrar lá que foca o ponto central, que dá origem, amém? Que é o alvo, é o foco das atenções. Então a origem da nossa vida não está aqui na terra, a origem de tudo aquilo que vai acontecer nas nossas vidas não é terreno, não aconteceu de coisas terrenas, não se iniciou de coisas terrenas, mas o ponto central das nossas vidas é o reino. A palavra diz que antes, irmãos, da gente pensar em existir, antes da nossa mãe pensar que a gente existiria, Deus, Ele já sabia que você existiria. Deus, Ele já conhecia qual que era o plano dEle para a tua vida. Deus já sabia qual que era o propósito dEle para a tua vida. E aí nós nascemos, nós crescemos e nós saímos do foco. Porque nós começamos a correr atrás das nossas coisas. Nós começamos a querer resolver as nossas coisas em detrimento do reino de Deus. Tudo isso que você pode estar pensando, que você pode estar vivendo, que você pode estar precisando hoje, eu não estou falando que não é importante, mas eu estou falando que o mais importante é o reino. O mais importante é você conhecer a vontade de Deus para a tua vida e viver a vontade de Deus para a tua vida. Não abandonar, não deixar de viver o chamado de Deus, os propósitos de Deus para a tua vida, para correr atrás de coisas que, como eu disse, elas vão terminar, elas são perecíveis. Irmãos, esse tempo que nós vivemos aqui, você pode viver 120 anos, mas vai acabar. Esse 120 anos vai terminar. E tudo aquilo que você fez nesse período, aonde você colocou o seu foco, aonde você colocou o seu coração, é o que vai dizer qual que é o resultado para a eternidade. Então, se o meu foco é o reino, se o meu foco é as coisas de Deus, eu estou plantando, irmãos, para uma eternidade no céu com o Senhor Jesus. Agora, se o meu foco são as coisas superficiais, se o meu foco são as minhas vontades, se o meu foco são os meus próprios interesses, talvez eu esteja caminhando fora da vontade de Deus, e talvez quando Jesus voltar, eu não esteja preparado para ser essa noiva que o noivo virá buscar. Então, irmãos, é muito importante, a gente precisa pensar nisso
e entender essa questão de nós focarmos no reino. Porque, como eu disse, você pode viver até 200 anos, você não vai viver, mas você poderia até viver 200 anos. Mas o resultado disso para a eternidade é segundo aonde eu coloquei o meu coração, aonde eu coloquei o meu foco, aonde que eu coloquei as minhas prioridades. Na medicina, né, o foco vai dizer que é o ponto do organismo onde se localiza, dependendo, né, a doença, o local ali da propagação da doença. Então, às vezes você está com uma dor de cabeça, você vai no médico, o médico vai investigar, porque não é, vamos tomar um remedinho. Às vezes resolve, mas às vezes não resolve. Então o médico ele precisa procurar aonde que está o foco, aonde que está o ponto que está fazendo você ter aquela dor, aonde está fazendo você ter aquele mal-estar. Então, irmãos, toda vez que a gente fala de foco, a gente fala que é algo, a gente vê que é algo centralizado, a gente vê que é algo específico. Então, quando Jesus está falando para a gente, lá no versículo 33, que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando que o ponto principal, o foco das nossas vidas precisa ser buscar o reino. E aí, irmãos, essa palavra é muito simples. O problema é a gente aplicar isso nas nossas vidas. É muito simples. Deus está falando assim, olha, se você focar no reino, se você procurar entender a minha vontade, a comida, a bebida, o que você vai vestir, aonde você vai dormir, o seu teto, tudo isso aí eu vou acrescentar, porque eu sei que são necessidades que vocês têm. É simples assim, irmãos. E às vezes a gente vive uma vida totalmente, fadigada e cansada, porque a gente inverte os fatores. E não que, como repetindo, que essas coisas não sejam importantes, mas o mais importante é o nosso conhecimento acerca do reino de Deus. E aí, as outras coisas o Senhor, Ele vai acrescentar. E aí, eu queria hoje dar um exemplo de foco, de determinação, para que a gente entenda nessas semanas o que é a gente ser focado. E para isso, eu quero meditar com você numa história. Lá em Lucas 8, a gente vai ver um homem que ele tinha ali uma preocupação, que ele tinha ali uma causa a ser resolvida, e ele teve foco, irmãos. E a gente vai ver ao longo dessa história que diversas situações poderiam ter tirado ele do foco, mas ele foi determinado. E sabe o que foi determinante que nós vamos ver aqui? Foi a fé desse homem. Irmãos, o que vai ser determinante na nossa caminhada é a nossa fé. Porque uma vez que nós falamos com a nossa boca que nós cremos em Jesus Cristo, essa fé, ela precisa ser externada através das nossas ações. Então não adianta eu falar que eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, e Jesus falar para mim descansar, e eu não descansar. Eu continuar querendo fazer do meu jeito. Eu continuar querendo eu fazer, ao invés de eu descansar no Senhor, me preocupar com aquilo que Ele quer para mim, segundo o reino, e deixar que Ele trabalhe na minha vida. Então, algo que vai ser muito importante, irmãos, para as nossas caminhadas, para que a gente tenha foco no reino de Deus, é a nossa fé. E a gente vai ver com Jairo, que Jairo ele tinha um problema, ele precisava de algo, e a fé dele fez com que ele se mantesse focado, buscando aquela resposta, buscando aquele resultado. Livro de Lucas, capítulo 8, verso 41, diz assim: Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à tua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Amém? Aí você vai pular lá para o 49, que diz assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isto, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela.
Não chore, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levanta-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais delas ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Então Jairo, ele tinha agora um problema, e um problemão. E ele ouviu falar desse Jesus, e ele ouviu falar que esse Jesus poderia resolver o problema dele, poderia ajudá-lo naquilo que naquele momento ele já não poderia fazer mais nada. E nós, irmãos, nós temos essa notícia nas nossas vidas. Um dia nós ouvimos o Evangelho, e agora na nossa caminhada, diante das dificuldades, nós sabemos que existe um Jesus que, se for a vontade dele, ele pode resolver algumas questões nas nossas vidas. Ele pode enviar cura, ele pode abrir uma porta de emprego, ele pode resolver o nosso problema familiar, ele pode resolver qualquer que seja o problema. Mas nessa caminhada também, nós vamos ter dificuldades até para acreditar que esse Jesus pode resolver os nossos problemas. E aí, irmãos, é onde entra o nosso foco. Aí é onde entra a nossa confiança em Jesus e no reino de Deus, para continuar caminhando, apesar das más notícias, apesar daquilo que às vezes os nossos olhos carnais enxergam. Porque às vezes, embora Jesus venha com uma palavra, como Jesus veio aqui, olha, calma, ela não está morta, mas as circunstâncias, a visão, as notícias que chegam são totalmente contrárias. Mas lá em Mateus a palavra fala que o nosso foco precisa estar no reino. E quando nós focamos no reino, irmãos, nós entendemos que, mesmo que Jesus não fizer nada nessa terra, lá na glória, toda essa dor, todo esse sofrimento, ele vai acabar. Aleluia. Então a gente entende, e a nossa fé, ela faz a gente se manter em pé, porque a gente fala assim, poxa, pode ser que não dê nada certo, pastora, do jeito que eu estou pensando, mas se eu continuar crendo nesse Jesus, se eu continuar confiando nele, de maneira que eu não o traia, que eu não tenho que fazer nada do meu jeito, de maneira que eu não saia do foco, na pior das hipóteses, que na verdade é a melhor, eu vou morar no céu, pastor. Pode ser que a porta não abra, pode ser que a cura não aconteça, pode ser que as minhas preocupações, pode ser que os meus lamentos, eles não sejam resolvidos, mas se eu continuar focado, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu que Jesus prometeu que está preparando. Então, não é vir aqui dizer que se a gente manter o foco, tudo vai se resolver. Mas é dizer que nós precisamos manter o foco para que, se mesmo que nada aqui dê certo, lá na glória nós vamos encontrar com Jesus. Lá na glória nós vamos ter morada. Lá na glória a gente vai ter um corpo novo, um corpo que não adoece, um corpo que não dói, um corpo que não sente fome. Então não é que nós vamos fazer essa campanha nas 4 semanas e aí seus problemas estão resolvidos, porque você entendeu que você tem que ter foco, então Jesus vai resolver tudo. Não, Ele vai resolver lá na glória. Mas essa palavra, essa direção que Deus está dando para a gente, é para que a gente se mantenha focado, apesar de qualquer coisa, apesar das circunstâncias. Jairo, ele alcançou a cura da filha dele, mas ele teve que enfrentar algumas coisas, e a gente vê que ele não parou, irmãos. Ele continuou caminhando com Jesus, ele continuou confiando em Jesus. Às vezes as circunstâncias, as notícias, aquilo que o seu olho enxerga, vai contra aquilo que Jesus está te falando. Mas você precisa continuar caminhando com Jesus, você precisa continuar confiando nesse Jesus, porque a promessa principal não é a cura, não é a porta, mas é morar no céu. Aleluia. E a gente vai caminhar com Jesus e falar, Jesus, tudo bem, pode ser que não aconteça o que eu estou querendo, mas eu sei que nesse caminho, nesse foco, eu vou morar no céu. E é isso que eu quero, é para isso que eu estou me preparando. Então a gente vê que esse homem, que a Bíblia diz aqui no versículo
42, voltando aqui, 41. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou aos pés de Jesus, implorando que ele fosse à sua casa. Irmão, você sabe o que era, naquela época, um chefe de sinagoga? Sabe qual que era o status que esse homem tinha? Você sabe qual que era a posição que aquele homem tinha na sociedade? Irmãos, aquele homem não era qualquer um. Aquele homem, ele era respeitado, sabe? No meio religioso, ele tinha responsabilidades na sinagoga, ele era responsável por interpretar a lei, ele decidia questões legais, ele administrava muitas vezes até a justiça ali. Quando as pessoas tinham uma causa, muitas vezes era esse homem que ia ali advogar a causa dessas pessoas. Então ele não era qualquer um, mas esse homem sabia que nada do título que ele tinha, por mais que as pessoas poderiam gostar dele, por mais que ele poderia ter um status ali, ele não podia fazer nada. Aquele Jesus ali, que talvez alguns estavam até negando, estavam até desfazendo dele, era a pessoa que podia ajudar Jairo. Então muitas vezes nós saímos do foco quando nós colocamos a confiança em nós, no nosso status, no nosso conhecimento no meio das pessoas, até mesmo porque nós oramos, porque nós lemos a Bíblia não sei quantas vezes, porque nós temos um conhecimento, e às vezes nós saímos do foco, porque o foco não começa a não ser Jesus e o reino, mas começa a ser a pessoa, começa a ser o cargo, começa a ser a influência, e aí nós achamos que em determinado momento as coisas vão acontecer, não por conta de Jesus, mas porque sou eu, pastor. Eu sou o pastor Peterson. Como que Jesus não vai me curar? Como que Jesus não vai responder a minha oração? Como que Jesus não vai abrir a porta? Como que as coisas não vão acontecer? Então o foco já não é mais Jesus. O foco já não é mais o reino. O foco sou eu. E quando o foco, irmãos, sai do reino, sai de Jesus Cristo e vem para mim, na verdade aí nós perdemos o foco. Nós nos perdemos na caminhada. Quantas pessoas a gente vê que se perderam na caminhada? Porque o foco já não está mais no reino. O foco está em si próprio. O foco está muitas vezes no status, está na vaidade. Esse homem poderia até ter procurado Jesus, mas usado da sua autoridade, usado do seu poder para falar, para talvez até querer intimidar Jesus. Mas a palavra fala que o quê? Que ele se prostrou, que ele implorou que Jesus fosse na casa dele. Ele poderia chegar lá e falar: Jesus, eu sou o Jairo, eu sou o chefe da sinagoga, eu sou influente, e você vai lá parar o que você está fazendo agora e vai na minha casa, porque eu estou precisando. Não, a Bíblia fala que ele se prostrou, irmãos. Ele se jogou aos pés do Senhor. É isso, irmãos, que nós precisamos. Nós precisamos nos prostrar aos pés de Jesus. Sabe, quando nós falamos em reino e compreender o reino, nós precisamos entender que nós somos pequeninos, que nós somos falhos, que nós somos muitas das vezes incapazes de fazer, mas às vezes a gente coloca uma venda nos nossos olhos religiosa, espiritual, e a gente acha que a gente pode fazer por conta do nosso tempo de caminhada, por conta do nosso cargo, por conta de que nós somos influentes, né? Mas nós aprendemos com Jairo que o nosso ativismo religioso, ou seja, se você vem em todos os trabalhos, se você ora de madrugada, se você lê a Bíblia, na verdade você está fazendo a sua obrigação de crente. Mas isso não te dá crédito nenhum para que o Senhor faça determinadas coisas na sua vida como uma obrigação. Então nós precisamos aprender com Jairo. Então muitas das vezes o nosso ego, a nossa vaidade vai fazer com que a gente saia do foco. Então nós aprendemos com Jairo, irmãos, que nós precisamos manter o foco. Amém? Nós precisamos aprender a depender de Jesus. Nós precisamos entender que a nossa natureza humana ela é fraca, ela é falha. E é por isso que todos os dias nós precisamos ir aos pés do Senhor. Nós precisamos pedir direcionamento de Deus. E nós precisamos confiar nesse Deus. Amém? E aí lá no versículo 49, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Então nessa caminhada que nós estamos peregrinando nesse mundo,
Talvez você já entendeu que você é pequenino, que você é falho, que você depende de Jesus, que tudo, toda a sua vida está nas mãos de Jesus e você continua caminhando. E às vezes você está até forte, você está até firme na fé. Mas nessa caminhada, irmãos, vão vir notícias ruins. Vão vir notícias desesperadoras. Vão vir notícias para nos desanimar. E é aí que também nós precisamos manter o foco no reino. Amém. Porque, como eu disse, pode ser que não aconteça aquilo que nós queremos. Pode ser que Deus não responda do jeito que nós estamos esperando. Mas o nosso foco precisa continuar no reino. O nosso foco precisa continuar em morar no céu. Então agora Jairo, que foi atrás de Jesus, que se prostrou aos pés de Jesus, no meio do caminho, no meio daquela caminhada, veio uma notícia ruim. Jairo, esquece, deixa o mestre tranquilo. Não incomoda mais ele não, porque a menina já morreu. Muitas das vezes as notícias que vão vir, irmãos, é para você parar. Para com isso, para com a igreja, vai viver sua vida, está perdendo tempo. Aqui morreu, acabou, já era, não tem o que fazer, vai curtir, vai isso, vai aquilo. Sempre, as notícias, muitas das vezes nós vamos ouvir notícias ruins e vão dar a solução para a gente parar. Olha, para. Muitas das vezes o inimigo vai tentar colocar na nossa mente até que quando você não caminhava com Jesus, a sua vida era melhor. Olha, quando você não era crente, a sua vida era mais fácil, meu neném. Mas isso é mentira do diabo, irmãos. Mesmo diante das más notícias, nós precisamos manter o foco. E a gente vê que Jairo, ele continuou caminhando com Jesus. Ele continuou caminhando para a tua casa. Ele continuou caminhando em direção ao problema, à sua dificuldade. Porque ele continuou mesmo diante daquilo que ele já tinha visto na casa dele. Porque ele já tinha visto a menina lá. Ele já tinha visto a situação que ela estava. E ele mesmo fala no versículo 42, porque a sua única filha de 12 anos estava à morte. Ou seja, do tempo que eu saí de casa até agora, e agora vem essa notícia, ele podia falar, Jesus, realmente eu saí de casa, ela já estava mais para lá do que para cá, então é melhor mesmo o Senhor ir cuidar da sua vida, eu cuidar da minha, eu ir chorar, eu ir enterrar, mas não. No versículo 50, Jesus diz, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. A resposta de Jesus, irmãos, diante das circunstâncias, sempre vai ser de encorajamento, sempre vai ser, amém, para nos fazer continuar caminhando, sempre vai ser para nos continuar mantendo o nosso foco, amém? Ainda que as notícias terrenas, ainda que as notícias que chegam aos nossos ouvidos carnais sejam diferentes daquilo que o reino está apontando, nós precisamos continuar mantendo o foco. Nós precisamos continuar mantendo o foco nos propósitos de Deus para as nossas vidas, naquilo que Deus já liberou, na palavra que Deus já liberou para a tua vida. Irmãos, não é as circunstâncias, não é o momento, não é a dor, não é a enfermidade, não é o desemprego que vai invalidar aquilo que já foi liberado sobre as nossas vidas. E a palavra que tem liberada sobre as nossas vidas é que se a gente chegar até o final, nós vamos morar no céu. Por isso que o nosso foco é o reino. O nosso foco não são coisas materiais, não são coisas perecíveis. Como a pastora diz aqui, o que importa não é como a gente começa, não é como que a gente está no meio, mas o que é importante é a gente chegar lá no final. Talvez a gente vai chegar lá, irmãos, remendado, a gente vai chegar lá, sabe, todo estrupiado, a gente vai chegar lá sem dinheiro no bolso, mas como eu falei, a gente vai ter o nosso corpinho aqui trocado por um corpo glorioso, a gente vai morar no céu para a eternidade, a gente vai morar num lugar que a Bíblia fala que não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, e é isso que é o importante. Então, não deixa que as notícias, não deixa que os acontecimentos, não deixa que aquilo que seus olhos carnais enxergam, façam você tirar o foco do reino. Faça você parar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ou faça você nem começar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quantas pessoas que nem iniciaram seu ministério, porque estão focadas no reino, porque estão preocupadas com o reino, porque talvez começaram, pastor, e como a gente falou, poxa, mas agora ficou pior.
Então, pastora, deixa pra lá, isso não é pra mim não. Eu comecei a orar, ficou pior. Eu comecei a servir, ficou pior. Eu comecei a ir para a igreja, ficou pior. Porque o foco, irmãos, não é isso aqui. Não é essa terra. Não é o Brasil, não é aqui onde nós estamos caminhando. Aqui nós somos peregrinos. Aqui é só um momento. Aqui é só um período onde nós estamos sendo preparados para o porvir. Amém? Então Jairo, ele não tirou o foco. Ele, talvez até o coração ficou ali temeroso, talvez ele até possa ter pensado em desanimar, mas a Bíblia não fala que eles retrocederam. A Bíblia não fala que Jairo falou assim: ó, Jesus, deixa para lá. A Bíblia vai narrar que eles continuaram prosseguindo, porque o alvo era chegar até a casa daquele homem. E aí no 51 diz assim: quando chega à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai da criança. E aqui nós aprendemos mais uma coisa. Irmão, na nossa caminhada, nós vivemos em comunhão, nós vivemos em comunidade, nós somos uma família, amém, em Cristo Jesus, mas tem determinado momento, irmãos, que a gente vai precisar contar com pessoas muito específicas. Tem determinado momento que Deus vai colocar pessoas específicas na sua vida para que você mantenha o foco, para que você não saia do foco. Porque, irmão, não é todo mundo que está aqui que está no foco. Não é todo mundo que está aqui na igreja no domingo, na terça, que está pensando igual você pensa, que está preocupado com a eternidade igual você se preocupa. Então, quando eles chegam naquela casa, Jesus já dá uma filtrada naquela multidão. Quantos curiosos devia ter ali? Quantas pessoas que deviam estar ali para ver a frustração de Jairo? Quantas pessoas que estavam ali para apontar Jairo se aquela menina não fosse curada? Mas Jesus selecionou. Às vezes, irmãos, eu não estou falando isso, não é por você gostar de um irmão, ou mais de um irmão ou de outro irmão. Não, às vezes por conta daquilo que Deus nos chamou para fazer, às vezes por conta do momento que nós estamos vivendo, Deus vai preparar pessoas para caminhar com você. E para nós mantermos o foco no reino, nós precisamos ter sensibilidade, como já foi falado aqui, para entender que às vezes naquele momento, naquele período das nossas caminhadas, das nossas vidas, nós vamos ter que focar, nós vamos ter que se envolver com determinadas pessoas para que a nossa fé seja aumentada e para que a gente continue caminhando. Aleluia. Eu não estou falando de você fazer acepção de pessoas, eu não estou falando de você escolher o seu ciclo de amizade, eu estou falando que o próprio Deus, em determinados momentos, Ele vai filtrar as pessoas que vão estar ao seu lado. Irmãos, teve determinados momentos da minha vida que algumas pessoas foram primordiais para aquilo que eu sou hoje, e talvez até para eu estar ainda caminhando firme hoje. Esses dias eu falei com o Elton. Falei: Elton, você lembra desse tempo, daquele tempo? Eu falei para ele: eu lembro até hoje, porque aquilo ali foi muito importante para a minha caminhada. Aqueles dias, aqueles períodos foram muito importantes na minha caminhada. E aí eu falei para ele: eu creio que ainda a gente vai voltar até aqueles momentos ainda. Eu creio que, se for a vontade de Deus, a gente ainda vai estar juntos em determinados momentos. Mas, irmãos, hoje o Elton não está na casa do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Mas em algum momento da minha vida, ele foi muito importante. O pastor Benício hoje não está aqui, mas em determinado momento da minha caminhada, o pastor Benício foi muito importante. O pastor Moisés e outros irmãos que hoje não estão caminhando comigo, mas em determinados momentos eu tive a sensibilidade de entender que eu precisava caminhar com esses irmãos, que eu precisava aprender com esses irmãos, que eu precisava ser moldado até através da vida desses irmãos, com as experiências que eu tive com eles. Então, muitas das vezes nós precisamos ter esse entendimento. Poxa, Deus está me levando a um lugar. Poxa, Deus está me trazendo a presença de pessoas. Será que Deus quer fazer? Será qual que é o trabalhar de Deus? Mas aí, às vezes, a gente está tão na correria, a gente está tão preocupado com as nossas coisas, que às vezes nós deixamos passar oportunidades, irmãos. Não deixa passar as oportunidades que Deus te dá. Pode ser no teu trabalho que Deus vai colocar pessoas ali. Pode ser na escola que Deus vai colocar. Pode ser na sua vizinhança. Pode ser na sua família. Que Deus vai colocar pessoas
para fazer você manter o foco, para fazer você continuar caminhando. E às vezes você não vai entender naquele momento, mas talvez lá na frente você vai fazendo uma análise como eu faço hoje, vai falar, poxa, foi importante. Foi assim, foi uma cereja no bolo. Deus sabia o que Ele estava fazendo. Deus sabia por que Ele me levou para aquele lugar. Deus sabia por que Ele me levou para a presença daquelas pessoas. Porque seria importante para que eu mantivesse o foco. Então Jesus, quando chegou naquele lugar, Ele selecionou as pessoas. Amém? Ele filtrou quem iria entrar naquela casa e iria participar daquela situação. Versículo 52. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Irmãos, por mais difícil que a situação pareça ser, Jesus ele sempre tem uma palavra. Amém? Para acabar com a nossa aflição, com o nosso choro, para trazer paz, para trazer refrigério. Amém? Ele muitas das vezes terá uma visão diferente da nossa, da situação. Irmã Adriana, quantas vezes você foi para o hospital? Quantas vezes talvez você olhou para o João e o seu coração temeu? E o seu coração de mãe, o seu pensamento de mãe, talvez meio que até quase que forçou você a parar. Meio que forçou você a desistir. E outros irmãos que passaram por situações difíceis. Mas Jesus ele sempre tinha uma palavra. Jesus ele sempre tinha um direcionamento diferente. Então às vezes, irmãos, a gente vai ver uma coisa, a gente vai se desesperar, a gente vai querer fazer do nosso jeito, e Jesus sempre vai ter uma palavra. E é por isso que quando nós olhamos lá para Mateus 6, o Senhor ele fala para a gente manter o foco no reino. A gente precisa manter o foco nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, porque muitas das vezes a visão humana, ela vai tentar nos enganar. E nem nos enganar, às vezes é a realidade. É aquilo que nós estamos vendo. Mas Jesus, muitas das vezes, ele vai ter uma outra visão da situação. Irmãos, muito provavelmente, quando Jesus ele estava vivendo ali os seus últimos dias, se ele olhasse aqui para o entorno, ele ia ver humilhação, ele ia ver sofrimento e ele ia ver morte. Mas quando ele olhava além daquilo ali, e ele enxergava eu e você, ele via vida, ele via vida eterna, ele via uma nova condição nossa, enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas que o Senhor amou primeiro, enquanto pessoas que o Senhor decidiu trazer de volta o relacionamento com Ele. Talvez se Jesus olhasse só pelo olhar humano, Jesus não falava, mas Senhor, eu vou morrer aqui, mas vou ser humilhado, eu estou com 33 anos, vou perder a minha vida, será que vai valer a pena? Mas não tinha será, porque o foco de Jesus não era os acontecimentos, não era o terreno, mas era o reino. O foco de Jesus era o reino, e quando ele focava no reino, ele enxergava espiritualmente, ele via todo o benefício que viria através do seu arco. Aleluia. Então, quando aquelas pessoas chegaram naquela casa, tinha choro, tinha lamento, tinha desespero, mas a palavra de Jesus era, deixa eu voltar aqui, perdão, não chorem, ela não está morta. Amém. Gente, vocês não estão enxergando, mas eu estou enxergando. Muitas das vezes Jesus vai falar para a gente assim, olha, você não está enxergando, mas eu estou, confia, mantenha o foco, mantenha firme na caminhada. Você está olhando e está vendo algo que te assusta, você está olhando e está vendo algo que te traz medo, você está olhando e está vendo algo que às vezes te desanima, te faz querer parar, mas muitas vezes Jesus fala assim, mas eu estou vendo algo diferente. Aonde você está vendo morte, eu estou vendo vida. Aonde você está vendo miséria, eu estou vendo fartura, eu estou vendo bonança. Aonde você está vendo porta fechada, eu estou abrindo porta. Aonde você está vendo morte, até espiritual, eu estou vendo a vida eterna. E é isso, irmãos. Por isso que nós precisamos manter o foco no reino.
Porque a palavra vai falar que só quem é espiritual discerne as coisas espirituais. E aí, aproveitando o gancho que a pastora falou, se eu não tenho uma vida devocional, se eu não tenho uma vida com Deus, eu não consigo focar no reino. E logo a minha visão vai ser só daquilo que eu estou vendo aqui, externamente, terrenamente. Nada do que Deus usar as pessoas para falar, pregar a palavra que eu leio, vai entrar no meu coração e vai fazer eu confiar naquilo que Jesus está falando. Se eu viver de maneira terrena, se eu não focar no reino de Deus. Amém? E aí no versículo 53 diz que todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Irmãos, na nossa caminhada, no nosso meio, sempre vai ter pessoas imaturas. Sempre vai ter pessoas que até o inimigo vai usar para tirar você do foco. Vai ter pessoas que vão estar ali do seu lado e com a imaturidade delas, num momento que talvez você esteja mais fraco, que você esteja às vezes até questionando algo, elas vão te ajudar não a se levantar, não a enxergar o reino, mas a falar: é verdade, você tem razão, tem que parar mesmo, está errado. Só vai ajudar você a enxergar os problemas e as dificuldades. E é por isso que eu falei que em determinado momento Deus vai até filtrar as pessoas que andam do nosso lado, para que a gente não perca o foco. Ali, mesmo Jesus falando, né, que aquela menina, ela não estava morta, a Bíblia fala que tinha gente ali rindo, tinha gente ali duvidando. Às vezes, quando você falar daquilo que Deus prometeu, das suas promessas, dos propósitos de Deus na tua vida, às vezes as pessoas vão olhar para a sua situação hoje e vai rir de você. Vai falar: mas como que Deus vai fazer? Olha para você, Adriana. Olha para a vida que você leva. Como que Jesus vai fazer isso? Às vezes, quando a gente fala para as pessoas que não conhecem a palavra de reino, de Jesus, de céu, a pessoa vai falar: quem é você para entrar no céu? Tudo errado, tudo falho. Mas nós temos uma palavra não nossa, de Jesus. E é nisso que nós precisamos focar. Então nós precisamos tomar cuidado nessa caminhada com as pessoas imaturas que muitas vezes estão do nosso lado. E aí no versículo 54 diz que ele tomou aquela menina pelas mãos e disse: levanta-se. E aí no 55 vai dizer que o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem a capacidade de confundir os parâmetros humanos. Amém? Com uma ordem, Ele fez com que aquela menina se levantasse. Com uma ordem, com uma palavra. Irmãos, Jesus Ele fez cair por terra toda a mentira ali que o diabo tentou colocar. Sabe? As pessoas tentaram falar que ela estava morta, as pessoas riram, as pessoas tentaram dificultar que Jesus chegasse naquela casa, mas com uma palavra, Jesus, ele confirmou ali toda a fé que Jairo tinha colocado nele. Toda a fé que Jairo tinha depositado aos pés de Jesus, quando Jairo foi lá atrás de Jesus, com uma palavra. Jesus mostrou para aquelas pessoas que a fé, que o foco de Jairo valeu a pena. Amém. Nós estamos caminhando, nós vamos ver notícias ruins, as pessoas vão rir, as pessoas vão apontar, as pessoas vão duvidar, mas vai chegar um momento que só com uma palavra Jesus vai liberar sobre a tua vida e vai fazer as pessoas enxergarem que esse Deus existe, que esse Jesus existe. E por mais que as pessoas olhem para você e vejam defeito, por mais que as pessoas talvez olhem para você e vejam incapacidade, mas se Jesus, irmãos, tem uma palavra, se Jesus tem um propósito, irmãos, quando Ele quiser, no tempo dele, as coisas vão acontecer. Porque não é no nosso tempo, não é na minha palavra. Ah, Jesus, eu vou orar e eu determino. Não, eu vou me manter focado. Vai ter dia que eu vou estar cansado, vai ter dia que eu vou estar com vontade de chorar, mas eu tenho uma palavra. Vai ter dia que eu vou estar com vontade de voltar para trás, mas eu tenho uma palavra. Vai ter dia que as pessoas vão vir até mim com notícias ruins. Vai ter dia que as pessoas vão vir até mim tentando me convencer que eu
não vou conseguir, mas eu tenho uma palavra de Jesus, e no tempo certo, essa palavra vai se cumprir, no tempo certo as coisas vão acontecer, no tempo certo, irmãos, a nossa resposta, o nosso milagre vai chegar nas nossas vidas, amém? Nós iremos enfrentar diversas batalhas, irmãos, que muitas das vezes confrontam as nossas capacidades, mas Jesus sempre tem uma resposta, e a sua direção sempre será o melhor para nós. Então, o meu convite e a minha oração hoje é que você busque cada dia mais esse Jesus, para que cada dia mais a sua visão espiritual ela esteja sensível, não àquilo que você está vendo, não àquilo que você está ouvindo, mas àquilo que a palavra de Deus aponta, aquilo que Jesus já liberou sobre a tua vida, porque é assim, irmãos, que nós vamos nos manter focados. Se eu deixar a minha vida espiritual de lado, se eu viver como um homem carnal, se eu viver preocupado com as coisas terrenas, eu vou desanimar, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou abandonar meu chamado, eu vou abandonar os propósitos de Deus na minha vida. Mas se eu focar no reino, se eu focar nas coisas concernentes ao reino, se eu focar em ser um cristão, em fazer a vontade de Deus, irmãos, como a pastora falou, a gente vai estar tão mergulhado em Deus que pode vir o tsunami. Eu contei um outro dia, inclusive, essa história que a pastora falou. Quando teve o tsunami lá na época, um mergulhador deu esse testemunho. Ele falou que ele saiu para mergulhar, e aí ele mergulhou, ele estava lá, e aí quando ele voltou, estava tudo destruído, e ele falou, ué, o que aconteceu aqui? Ele estava tão profundo lá no mar, que, como a pastora falou, que nada que aconteceu ali, ele teve conhecimento, ele só soube quando ele voltou à tona. E é isso que acontece quando nós estamos mergulhados no Senhor. Nós estamos tão focados no reino, nós estamos tão arraigados em Jesus, que não importa, irmão, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode levantar o inferno, que não vai nos tirar do foco. Então, queria convidar você a se levantar e a gente orar nessa noite, para que nós possamos aprender com Jairo, a nos manter focado até nós alcançarmos o nosso milagre. E o nosso milagre pode não ser nada dessa terra, irmãos, mas o principal milagre que pode acontecer nas nossas vidas, a gente entrar no céu, porque isso é um milagre, amém? Porque nós falhamos, porque nós erramos, porque nós fomos contra o Senhor, mas o Senhor escolheu fazer esse milagre nas nossas vidas. O Senhor escolheu nos amar e nos preparar para morar no céu. Então hoje nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude e nos encoraje a mantermos focados, a manter o foco no reino de Deus. Irmãos, fica tranquilo, fica tranquila, que o que é necessário para a sua caminhada, o que é primordial para a tua caminhada, o Senhor Ele vai preparar. Amém. Não fica preocupado, irmãos, com o luxo. Não fica preocupado, sabe, com o amanhã. Se foca no reino. Talvez hoje você precisa de uma cura, mas Deus sabe se você realmente precisa dela, ou se você só precisa da presença dEle, ou se você só precisa hoje da graça dEle. Talvez você precise de uma porta de emprego, mas Deus sabe se realmente você precisa hoje dessa porta, ou se você só precisa da provisão, ou se você só precisa por enquanto da graça. Talvez hoje você precise de uma resposta lá no seu lar, mas Deus sabe se realmente esse é o tempo, ou se Ele está usando essa circunstância para trabalhar também em você, para trabalhar também em você como homem de Deus, como mulher de Deus, para que você chegue até o foco que é morar no céu. Porque parece loucura, irmãos, mas talvez se Jesus resolvesse o nosso problema hoje, talvez amanhã a gente já não estivesse mais na igreja. Parece loucura. Você pode falar, irmão, mas você não sabe o que eu estou sofrendo. Mas talvez se hoje Deus tirasse essa situação, talvez amanhã você já não estaria aqui. E o foco de Deus não é resolver problemas. O foco de Deus é você morar no céu. O foco de Deus é eu ir morar no céu. Então, como eu falei, pode parecer loucura eu falar isso para você, mas Deus sabe.
talvez se ele tirar um problema que hoje me incomoda, amanhã eu estou indo lá na casa da pastora e falo: ó, pastor, eu não quero mais. Então pensa nisso e foca no reino, e o Senhor vai te dar força para continuar caminhando. O Senhor vai te dar força para continuar confiando, até que, como Jairo teve uma resposta, você também tem uma resposta na tua vida, e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, Pai querido amado, por essa palavra. Nós te agradecemos, Pai querido amado, pela permissão do Senhor de estarmos na tua casa, de estarmos, Pai querido, na tua presença. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude, Senhor, a nos manter focados, a manter, Pai querido amado, a nossa visão, nosso coração no teu reino, Pai querido amado. Senhor, não venha deixar que as circunstâncias, Pai querido, que as preocupações do dia a dia, Pai querido amado, venham nos abalar, venham nos tirar do foco. Senhor, muitas vezes nós não compreendemos. Senhor, pode parecer loucura até, Senhor, que o Senhor falar, que o Senhor permite certas situações, por mais dolorosas que elas pareçam, mas o Senhor sabe, Deus, aonde nós precisamos ser trabalhados, aonde nós precisamos ser moldados. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que nós devemos confiar, que nós devemos enxergar, Senhor, além do problema, além da dificuldade, além da dor, Pai querido, e que essa fé, e que esse foco, Senhor, venha nos manter firmes, venha nos manter vigilantes, e venha fazer, Pai querido, que nós devemos nos preparar para ser essa noiva, Senhor, linda, adornada, sem ruga, sem máculas, Pai querido amado, que o Senhor virá buscar. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, Senhor, nos convença, Pai, que o foco, Pai querido amado, não é essa terra corrompida, que o foco não é as coisas, Pai querido, que esse mundo nos oferece, mas o foco é o teu reino, Senhor, e o foco, Pai querido, é o porvir. Senhor, Paulo diz que nada, Senhor, nada se compara, Pai querido, com a glória, Deus, que em nós vai ser revelada. Senhor, em nome de Jesus, faz-nos enxergar, Senhor, que toda essa dor e essa dificuldade, Pai, são passageiras, são, Senhor, temporais, mas aquilo que está sendo produzido em nós, Pai, é eterno, Senhor, para a eternidade, e é glorioso, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus irmãos, fortalece, Pai. Senhor, seja qual for as necessidades deles, Senhor, que o Senhor trabalhe segundo a tua vontade. Senhor, pode até ser que o Senhor escolheu esse dia, Senhor, para mover um milagre, para mover o sobrenatural, Senhor, na vida, Pai querido, dos meus irmãos. Pode ser hoje, Senhor, o dia que o Senhor escolheu para abençoar, que o Senhor escolheu para mudar a história, Senhor, que o Senhor escolheu, Pai querido amado, para mudar, Senhor, o rumo, Senhor, de algumas vidas. Mas, Senhor, independente, Senhor, que nós venhamos nos manter focados, que nós venhamos nos manter firmes na tua presença, Pai. Senhor, e assim nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida, amém, a tua casa, teu chamado, teu ministério. Fica com essa palavra no teu coração, amém, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.